Pronto, a gravação já iniciou, tá, Felipe? Fica à vontade aí. Bom, obrigado, professor Paulo. Primeiramente, agradecer, então, né, o convite para estar aqui hoje, conversar com o pessoal aqui da graduação do IFMG Campus Ouro Branco, tá? É um prazer estar aqui hoje com vocês, conhecê-los e ter a oportunidade de a gente fazer um bate-bola. E hoje a gente vai discutir um pouco sobre metodologia, um pouco sobre estudar, um pouco sobre fazer pesquisa, um pouco de tudo, né? Na teoria de tudo. E é exatamente sobre isso que é o principal tema norteador que está aqui hoje, que é a estratégia de produção de artigos em curso de administração, né? Características, elementos, estratégias. Então, assim, é um título ambicioso, né? Mas coloca para a gente um desafio de falar muito sobre muito. Mas o grande X da questão mesmo é por que que me interessa fazer pesquisa, por que que isso para mim é importante, o que que eu ganho fazendo pesquisa. Normalmente esse tipo de pergunta não passa muito na cabeça do estudante de administração. Eu não sei como é que é exatamente no IFMG, mas dando um exemplo de boa parte dos cursos de administração, é que você entra no curso de administração, logo nos primeiros períodos você já começa a querer um estágio, já começa a querer buscar uma oportunidade de emprego, e aí você começa a transitar entre o estágio e a faculdade, e aí vem o professor de metodologia, nem sempre você gosta da disciplina de metodologia, nem sempre ela é colocada para você de uma forma que te desperta muita atenção, fica uma coisa mais pro forma do que interesse, e aí, de repente, todos os professores começam a pedir artigo, e aí você começa a ficar cansado, e aí, de repente, você está entregando aquele tanto de artigo e não sabe no final para que serve aquilo. Então, hoje a gente vai discutir um pouco sobre isso. Mas, por incrível que pareça, para a gente entrar em artigos, eu preciso entrar em teoria da estratégia com vocês. Então, esse é um dos tópicos que eu trabalho no mestrado em estratégia empresarial na Unimontes. Teoria da decisão. Eu, inclusive, dou essa disciplina de teoria da decisão. Um dos autores que a gente estuda nessa disciplina chamada teoria da decisão, ou processo decisório, é o famoso Herbert Simon. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Herbert Simon, e a teoria da racionalidade limitada. O Herbert Simon ele é um autor muito importante para a gente, porque o fundamento do Herbert Simon, ele vai dar para a gente alguns insights muito interessantes sobre o que é o fundamento da tomada de decisão que vai se desenvolver lá na pesquisa operacional, lá na modelagem operacional, lá na administração da produção, na administração de materiais, né, na administração de logística. Então, o Herbert Simon ele fez uma coisa muito importante, muito interessante para a gente. Ele ensinou que o processo dentro das organizações ele é composto por uma racionalidade limitada. E o que significa racionalidade limitada? A racionalidade limitada significa que toda organização é composta por um ambiente em que as pessoas querem sempre ganhar o máximo fazendo o mínimo. Até aí parece ok, né? O conceito tradicional de trade-off. Ganhar o máximo fazendo o mínimo. Melhor custo-benefício. Só que as organizações são limitadas pelo conhecimento limitado que elas possuem do meio. Então, aqui a gente não está falando apenas mais de ganhar o máximo com o mínimo. A gente está falando especificamente de dentro das condições que nós temos dentro das organizações, nós temos que estabelecer tomadas de decisão que busquem tentar o máximo possível alcançando determinados objetivos. Então, em vez da gente mirar no máximo, agora a gente mira em um objetivo tangível. Por quê? Porque o que a gente busca é alcançar um horizonte possível dentro do que é a limitação humana. Então, aqui a gente não fala mais de maximizar. Aqui a gente fala especificamente de alcance de objetivos. Então, Herbert Simon colocou uma coisa muito interessante para a gente. Ora, então a organização se move por objetivos. Se vocês já assistiram pesquisa operacional, alguma disciplina de PO, ou de administração da produção, você percebe no meio da modelagem da decisão que você trabalha com variáveis, restrições e objetivos. Então, toda decisão na organização é como eu vou contratar. Isso é uma decisão. Como eu vou contratar? Como eu vou controlar o meu fluxo de caixa? Quanto eu vou produzir? Por quanto eu vou comprar? Todas essas são decisões que passam pelo processo de racionalização, de você pensar. E o Herbert Simon, então, entendeu o seguinte, olha, se as organizações possuem objetivos, a gente precisa criar decisões dentro desses objetivos que consideram as informações existentes,
que consideram os elementos existentes dentro da organização e as disponibilidades de recursos para a gente modelar a melhor decisão buscando atender esse objetivo. Até aí, tudo ok? Parece que até aí está fácil, né? Então, quer dizer que a organização se move pelos objetivos. Então, lá no planejamento estratégico dela, ela vai colocar os objetivos do que necessariamente, o que ela está buscando e do que ela não está buscando dentro do processo e o que ela precisa fazer para alcançar esses objetivos. Tudo dentro da racionalidade limitada. A gente não tem como saber tudo ou maximizar, porque basicamente a gente não tem controle nem domínio de todas as variáveis. A partir daí, então, o Herbert Simon pressupôs o seguinte: olha que interessante o pulo do gato. A todas as vezes que eu encontrar uma situação que eu preciso tomar uma decisão que envolve variáveis e elementos que eu nunca vi antes, essa decisão ele vai chamar de decisão não programada. Tá? Decisão não programada são situações novas, situações difíceis que demandam você interpretar, demandam você analisar, demandam você compreender o cenário, demandam você estabelecer uma base analítica o suficiente para você verificar. E aí eu vou dar alguns exemplos simples para vocês. Você trabalha numa empresa pequena aí a pessoa, o empresário, o MEI, ele não sabe como controlar as finanças dele. Para ele é uma situação nova. Para você, estudante de administração, isso é moleza. Vamos fazer aí uma gestão de fluxo de caixa, né, para começar. Vamos começar a criar uns balancetezinhos, vamos ensinar para ele a fazer uma análise, né, das contas dele, né, de guardar tudo certinho, de fazer um livro caixa, né, vamos ensinar essas coisas básicas. Mas para ele, isso é uma situação completamente nova. Então, uma situação nova, observem aí nas setinhas embaixo, uma situação nova, ela vai levar a um fluxo de um processo de decisão, que é buscar ativamente informações, ou seja, quais são as informações que eu possuo, que eu preciso para tomar decisão. Então, se ele não souber fazer planejamento financeiro ou controle financeiro, ele vai precisar buscar informações. Ele vai sopesar as alternativas, o que eu ganho, o que eu perco, se eu implementar esse sistema de controle. A partir daí, ele sopesando, ele vai chegar na decisão que, olha, isso atende melhor ao meu objetivo no menor custo. E aí ele vai tomar essa decisão sempre pensando no custo-benefício, trade-off, tá? A partir daí ele avalia essa decisão. Se essa decisão, ela se mostrar apta, se ela se mostrar apta, por exemplo, a partir daqui eu comecei a ter uma organização maior das minhas contas. Então, a decisão de permanecer fazendo o controle fica mais fácil. Então, o Herbert Simon chamou essas decisões que a gente tomou e que deu certo de decisões programadas. Por quê? Porque a gente programa o nosso cérebro, tá? A gente programa para todas as vezes que a gente encontrar uma situação que a gente já resolveu anteriormente, a gente tende a repetir a solução que a gente utilizou da primeira vez. E esse processo ele vai chamar de rotinização. Rotinização, pessoal, o que é? Rotina. Então você aprendeu ao longo da sua vida a tomar decisões simples, como escovar os dentes de manhã, tomar banho todos os dias. Isso é uma decisão. O que acontece se você não tomar banho? O que acontece se você não escovar os dentes? Né? E você rotiniza, por quê? Porque o padrão de sucesso tende a ser repetido. E com isso, então, Herbert Simon surge a seguinte ideia fundamental, que as organizações, uma vez que elas tomaram decisões que deram certo, ela tende a programar o comportamento, que a gente vai chamar de programação decisória, ela tende a programar o comportamento da firma para ela rotinizar aquele processo. Esse processo rotinizado a gente chama de gestão. Tá? Esse processo rotinizado a gente vai chamar de gestão. Então, se você entra dentro de uma organização e já existe uma metodologia adequada de processo de contratação, é porque alguém lá atrás tomou a decisão de como que a gente ia contratar. Se você tem um software X e não software Y para controle da gestão financeira da firma, é porque alguém lá atrás tomou a decisão de como que a gente ia fazer a gestão de finanças. Da mesma forma, essa programação de alcance de objetivos, de consecução de objetivos, ela se tornou um ponto tão forte da organização que isso avança para o nosso conceito hoje de automação organizacional. Por isso que o Herbert Simon ganha o Nobel de Economia, porque ele basicamente previu, com 60 anos, né,
60 anos, em 50, 60 anos antecipadamente, que no futuro as organizações seriam governadas não por pessoas, mas por rotinas automatizadas, tá? E o que então isso vai trazer para as organizações? Basicamente, que essas tarefas rotinizadas cada vez mais têm sido absorvidas, porque são rotinas, tá? Se é rotina, você não precisa de gente pensando situações novas, não. Já tem a programação certinha do que fazer, A, B, C, tarefa A, B, C. E aí essas tarefas rotinizadas hoje tendem à automação. Então, se elas tendem à automação, basicamente, os sistemas de inteligência hoje que nós possuímos nas organizações começam então a assumir o papel que antes era do administrador, de controlar as finanças, de controlar RH. Hoje, por exemplo, o marketing é feito a partir de Business Analytics de 4.0. O pessoal minera o dado, o computador já gera um relatório e já traz para você as informações a respeito, as informações mercadológicas a respeito do seu negócio. Então, saber operar um sistema hoje não vai ser mais um diferencial, porque o sistema tende a ser cada vez mais automático. O algoritmo de planejamento do sistema já começa, então, a partir dessa rotinização cada vez mais aperfeiçoada. Por quê? Porque toda situação nova que aparece para o sistema, a gente faz aquele procedimento de decisões não programadas. A gente faz e toma a decisão, deu certo, a gente incorpora no sistema. Então, hoje os sistemas estão se aperfeiçoando muito rápido. Então, saber operar um software não está virando uma coisa muito de valor agregado. Da mesma forma, quem dirá contratar gente, fazer gestão do fluxo de caixa, fazer uma pesquisa de mercado que hoje você compra diretamente por meio de mídias sociais, fazer uma gestão de processos e rotinas administrativas. Isso, com o tempo, a máquina vai substituir a gente. E eu não estou falando isso para daqui a 50 anos. A pandemia acelerou esse processo em pelo menos 20 anos. A gente está falando que na geração suas, tá? Na geração de Natan, de Fernanda, de Joana, de Alice, na geração que vocês estão entrando, a automação já é uma realidade. Hoje, qualquer botequim, qualquer açaí, tá? Qualquer açaí já pode nascer 4.0. E o que nasce 4.0? Ele vai lá no aplicativo, cria lá, Gumer, aplicativo online. E aí, ele nem cria a loja física dele mais de açaí. Ele já coloca tudo no aplicativo. Você clica no link, ele já tem um WhatsApp empresarial, ele já usa o algoritmo do Instagram para saber quais são os potenciais clientes da região. Ele já começa a fazer um mapeamento para aparecer nos seus stories no Instagram. Na hora que você está passando, aparece a propaganda dele. E aí você arrasta para cima, já cai no aplicativo, você já pode fazer o pedido, você entra na base de dados de clientes deles, e a partir de agora eles começam a te bombardear com propaganda e você, eventualmente, por delivery, se torna um cliente fiel. Ou seja, a empresa hoje não precisou nem do espaço físico, porque ela já nasce pequena 4.0. E eu falo esse exemplo do açaí porque ele é um caso real aqui da cidade. Porque eu fui no espaço, eu tenho um aplicativo de pedir, eu fui lá no espaço onde eles dizem que é a sede da firma, é uma casa normal. É uma casa normal, não tem espaço fechada, garagem. Eles trabalham todo mundo ali na salinha, faz o sistema de distribuição, o motoqueiro já entrega o delivery, já manda para tudo que é lugar, tá no Uber Eats, tá no iFood, tá em tudo que é campo. Pronto, nasceu 4.0 e já sai com a gestão de vendas, com a gestão da carteira de clientes, com um sistema mais fácil. Então, basicamente, a tendência é que todos nós sejamos substituídos por computadores. Por quê? Porque rotina tende a ser absorvida pela automação. Então, o administrador ou a administradora padrão tende no futuro a ficar sem emprego. Então, eu vou dizer para vocês estão entrando no curso que eventualmente vai levar vocês ao desemprego. Calma, calma, não fiquem ainda assustados por causa dessa fala, porque não é desesperador desse jeito. Não é desesperador desse jeito. Se para as decisões programadas, ou seja, as rotinas gerenciais, a gente já tem uma evolução da automação, né? Existe um tipo específico de tarefa que não pode ser substituído pelo computador. E aí entra o filão das oportunidades do que vão acontecer para vocês, tá? Aí que entra esse filão. Esse filão é muito importante. Vocês estão prestando atenção, né? Se a decisão programada, ela se torna
cada vez mais automatizada e de menos valor agregado, é a decisão não programada, tá? É a decisão não programada que vai ficar estritamente para o ser humano. Só que aí a decisão programada, vocês têm que lembrar uma coisa. A decisão não programada, ela é um trabalho estritamente de quê? De tomar decisão. Então, a estratégia não é a arte do general? A estratégia empresarial não é a arte do general? Não será, vai ser cada vez menos atrativo para o administrador assumir funções rotineiras do dia a dia de firma. Por exemplo, processar documentos, lançar dados. O administrador de alto valor agregado será aquele que vai tomar decisão. E tomar decisão envolve habilidade de lidar bem com situações novas, complicadas e complexas. Tá? O que são situações novas? Situações que você nunca encontrou antes. O que são situações complicadas? Situações complicadas são aquelas que envolvem muitas variáveis. E situações complexas? São situações que têm mais de uma resposta correta. Né? Então, tem 2, 3, 4 respostas corretas. Então, você tem que saber lidar com essa ambiguidade. E para saber lidar com essa ambiguidade, ser capaz de tomar decisão para essas situações não programadas, tá? Vai demandar pelo menos 4 predicados para vocês no futuro. Primeiro é estudo, estudar muito, estudar como se não houvesse amanhã. Eu gosto de dizer assim para os meus alunos, estudem como se sua vida dependesse disso, porque na prática depende mesmo. Se você formar na faculdade e a sua faculdade for horrível, e você não aprendeu nada, e você não estudou nada, você acha que você vai sair e vai ter um excelente emprego? A qualidade da sua vida, a qualidade da sua renda, a qualidade do resultado vai depender do quanto você estuda. Então, ter um entendimento refinado do assunto demanda muito estudo. Primeiro. Segundo, experiência. Ter vivenciado muitas situações. Tá? Aí entra o valor do seu estágio, mas se for um estágio que agrega. Terceiro, curiosidade. Máquina não tem curiosidade, máquina não tem sentimento, máquina não tem subjetividade, máquina raciocina, mas raciocina a partir do que a gente coloca nela. Então, curiosidade é não ter preguiça de achar as respostas e correr atrás das respostas. Por fim, proatividade, ter capacidade de se movimentar por perguntas, se motivar por perguntas. Então, se alguém tiver uma pergunta para você, uma dúvida, como é que nós vamos resolver isso? Ser proativo é você olhar para aquela pergunta e falar assim, moço, que desaforo que a gente não tem a solução disso. Eu vou lá responder esse negócio e vou responder da forma correta. Nós somos as pessoas que programamos o computador. Então, antes do computador pensar, precisa de alguém que anteriormente desvendou o problema da melhor forma. Ou seja, achou a resposta. Achou a resposta verdadeira que atende àquela circunstância. Tá? Então, a gente pode dizer que a nossa interpretação do mundo, como nós entendemos a realidade a partir do nosso raciocínio, é que vai constituir a base da gestão do futuro. Então, os administradores de maior sucesso vão ser aqueles que vão saber lidar com essa complexidade, com essa ambiguidade, com muita maestria e muita capacidade de responder problemas complexos. Tá? E isso coloca para a gente a necessidade, o desafio de saber responder perguntas. Saber responder perguntas, existe um método para isso. Sabe qual é o nome desse método? Ciência. É aí que a gente entra. Entendeu? A ciência, então, é o único método que não pode ser 100% automatizável, porque basicamente ele depende da nossa capacidade criativa, depende da nossa curiosidade, depende da nossa capacidade de interpretar fenômenos, depende da nossa capacidade de analisar dados e de dar vários olhares diferentes para a mesma coisa, nos ajudando a compreender melhor o que é que está acontecendo naquele espaço, e a partir dessa compreensão do que está acontecendo naquele espaço, a gente então consegue achar essas respostas verdadeiras. Então, um método de achar a melhor verdade na gestão é o método científico. Então, a gente entende que a ciência vai ser o futuro da administração. Na realidade, de todas as profissões. De todas as profissões, do engenheiro ao contador. Contador, daqui a uns tempos, está sendo substituído por um software. Já está, tá, gente? Está sendo substituído por um software. Médico, daqui a uns dias, vai ter uma máquina que vai ler a gente todinho, tá?
Médico, eu falo que até os seus filhos provavelmente vão vivenciar isso. Já vamos ter máquinas que vão pegar a amostra do sangue, a amostra dos nossos fluidos corporais, já vai escanear a gente, já a máquina já vai ser capaz de dar o diagnóstico e já vai prescrever o tratamento. Então a gente está automatizando saúde, está automatizando cada vez mais a contabilidade, está automatizando processos gerenciais por meio de softwares, a gente está automatizando cada vez mais a produção por meio das tecnologias. E isso não é para ontem, gente, nós estamos tendo essa aula por videoconferência simultânea. 40 anos atrás isso não era possível. Olha o formato que a gente está tendo na aula agora. Eu estou falando de vocês do norte de Minas, o professor está em Belo Horizonte, vocês, se não estiverem em Ouro Branco, a maioria está em Ouro Branco, e nós estamos nos vendo ao vivo. Amanhã, 6 horas da manhã, eu vou estar falando com o pessoal da Espanha, apresentando um trabalho de pesquisa que eu fiz aqui no Brasil, na Espanha, em tempo real, conhecendo pessoas, trocando ideias e, ao mesmo tempo, estabelecendo esses intercâmbios. A tecnologia tende a avançar nisso. Tende a avançar. Então, uma grande massa trabalhadora, pouco qualificada, pouco colocada junto com a tecnologia, essa massa trabalhadora vai ser cada vez mais excluída do mercado, não vai ter emprego para essa gente. E na administração a gente precisa de quê? De cientistas capazes de liderar estudos, liderar análises que levam ao valor agregado dentro da organização. Então, o nosso trabalho tende cada vez mais a sair das rotinas e se voltar aos problemas. O que é um problema? Você já ouviu falar de problema de pesquisa? Então, quando a gente fala de ciência, a gente está falando de responder problemas de pesquisa, problemas que eu estou buscando achar respostas. Então, achar problema de pesquisa é você ir atrás de um método analítico de como eu posso resolver essa situação, problema que se coloca diante de mim. Então, por meio do método científico, você vai buscar respostas mais refinadas, replicáveis, que é um caráter importante da ciência. Se é confiável, quer dizer que se eu repetir exatamente os mesmos testes que se fez, eu vou chegar nas mesmas respostas. A replicabilidade ela é um elemento essencial da ciência. A forma que você chegou nessa resposta, se eu repetir os mesmos métodos que você aplicou, eu vou chegar nas mesmas respostas? Tá? Pesquisas confiáveis também. Pesquisas confiáveis no sentido de que você olha para aquilo, tem um rigor, não foi feito de qualquer jeito, não foi feito da cabeça, não foi feito da cabeça do professor Paulo, não foi feito da minha cabeça, eu não tirei isso de qualquer lugar, eu tive um método, eu tive um procedimento, eu coletei informações adequadas, eu tive um protocolo de como eu coletei essas informações estão aqui, estão auditáveis, essas informações aqui têm lastro, e eu segui um protocolo de análise que seguiu tal e tal etapa. Tá vendo a beleza da coisa? A gente sai do amadorismo do eu acho. Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que se eu tivesse uma bicicleta azul, eu ia vender mais. Eu acho que se a logo da minha empresa fosse vermelha, eu ia vender mais. Você sai dessa zona do achismo. E ao sair dessa zona do achismo, você entra numa dimensão mais refinada da gestão, que é aquela gestão capaz de encontrar respostas cientificamente validadas. Tá? Então, você, gestor, vai ser tão bom quanto você for capaz, gestor, gestora, tá? Quanto você for capaz de encontrar respostas, democratizar essas respostas e implementar soluções que você encontrar dentro da organização. Então, mesmo que você não queira virar professor, eu te pergunto, você vai precisar entender de metodologia? O que vocês acham? Vocês acham que mesmo aqueles que já querem ir para o mercado, você acha que você não vai precisar entender de metodologia? Eu vou te dar a resposta, tá? Você não precisa entender de metodologia se você for para o mercado, mas você já vai sair da faculdade obsoleto. Você já sai da faculdade com um déficit muito grave, que é um déficit de não saber fazer uma boa análise. É um déficit de não saber aprofundar naquele conhecimento. É um déficit de não saber estudar, porque não tem o hábito de estudar, porque não tem o hábito de pesquisar, porque não tem o hábito de correr atrás. Entendeu? Muitos formam na faculdade, aí depois tem aquele fim triste. Eu chamo o triste fim de Policarpo, né? Triste fim de Policarpo é o aluno que forma na graduação e fala assim, ai que maravilha, a firma vai me contratar. Aí a firma contrata,
passa 3, 4 anos, a pessoa fica estagnada no espaço, aí a pessoa já quer tentar outra firma, mas aí tem um valor agregado de um cursinho fast food que a pessoa fez, ou tentou um MBA, aquele MBA ficou muito raso, superficial, né? E aquele conhecimento bem superficial, e a pessoa acaba falando tanto de besteira, ou agindo de uma forma tanto de besteira, e aí acontece aquele problema trágico, né? 45 anos de idade, acaba ficando desempregado porque não tem valor agregado. Ou passa a vida inteira em empregos que estão ali nem no mal, né, na zona ruim, nem na zona boa. Está na zona do médio. E como eu gosto de falar, a zona do medíocre. Essa zona do medíocre eu acho problemática. Essa zona do medíocre é aquela zona que você não está nem muito bom, nem muito ruim. Você queria fazer mais, você não está mal porque você tem alguns bens de consumo na sua casa, mas você não está bem também porque, por exemplo, você quer levar sua família para viajar, mas você não tem dinheiro para isso, você não tem dinheiro para todos os planos de saúde, você fica naquela zona cinzenta do médio. A ciência te tira dessa mediocridade. Por quê? Porque te joga no espaço da intelectualidade. Esse espaço da intelectualidade é que vai ser demandado no futuro. Então, os empregos rotinizados, pode ser que você queira, por exemplo, ficar numa atividade rotineira, trabalhando documentos, processando dados, informações, gerando relatórios para os outros, né? Pode ser que você goste disso, mas esses trabalhos rotinizados tendem a ser os que menos vão pagar. Então, vocês vão ter os menores salários, vão tender uma tendência aos menores salários. Os melhores trabalhos vão estar, as melhores oportunidades vão estar em cargos de decisão. Cargos de decisão envolve pelo menos duas coisas. Primeira, excelente capacidade analítica, ótima leitura do meio, que se dá por um exercício refinado de intelectualidade. Não é qualquer pessoa que vira diretor de multinacional, tá? Eu sei que vocês gostam aí da Gerdau, em Ouro Branco. Não é qualquer Zé que vira gerente, não é qualquer Zé que vira diretor, tá? Você olha para o nível das pessoas, são pessoas muito bem formadas, muito cultas, ao mesmo tempo muito inteligentes, tá? Muito bem estudadas, muito bem treinadas, né? E qualidade de trato humano, que é a dimensão de saber lidar com pessoas, né? Saber lidar, dialogar e conversar. Então, se você não gosta de mediar conflitos, porque você é aquela pessoa, não é aquela pessoa tanto do trato, você vai acabar tendo que ir para a análise. Então, se você é uma pessoa que não é tanto da análise, você tem que ir mais para a dimensão humana. A dimensão humana de saber lidar, liderar, conversar, dialogar, tratar, e ao mesmo tempo, mas isso também não vai te tirar a necessidade de você saber entender uma boa análise. Tá? Então, os melhores salários hoje tendem a ser para quem? Para profissionais que inspiram outras pessoas e entregam resultados, para profissionais que trabalham com business analytics, para profissionais que sabem diagnosticar e solucionar problemas corretamente a partir de uma base científica. Daí a importância de você pensar qual que é a sua. Ciência hoje a gente faz por duas vertentes. A gente faz pela vertente qualitativa e quantitativa. Tem gente que é muito fancy, muito chique, né? Muito inteligente e faz os dois. E brinca de fazer os dois ao mesmo tempo. Tem gente que é mais do quali, ou seja, eu gosto mais do quali. Tem gente que é mais do quant, que adora pegar aquelas planilhas de estatística gigantescas e ficar mexendo, brincando com aquelas planilhas. E tem gente que é mais chique. A pessoa começa no quali, e esse estudo quali gera uma análise de um modelo de proposta, esse modelo proposto vira uma análise estatística que a pessoa vai lá e faz uma coleta quantitativa e regaça lá nos números e no final sai com uma coisa totalmente maravilhosa. Tem gente que é chique assim, que a gente chama de métodos mistos, né? Mas cada um pode brincar no seu campo. Se você gosta da ideia quali porque você não é muito dos números, aliás, se você não gosta do quant porque você não é muito dos números, vem para o quali. Se você não gosta tanto dessa subjetividade, né, desse volume de possibilidades qualitativas, de muita entrevista, de muita interpretação, vem para o quant. E aí cada um pode se especializar no que gostar mais. Ah, Felipe, eu não gosto tanto de números. Vem para o quali, então. No quali você vai estudar. Você curte RH, marketing. Hoje a gente tem antropologia do consumo. A gente tem sociologia, psicologia, filosofia, estudos dessa natureza que lá, eventualmente, no mestrado, no doutorado, são coisas que você já vai estudar de qualquer jeito. Mas se aprofunda em teorias mais substantivas, assim, procura conhecimentos e vai estudar métodos qualitativos, método bola de neve, vai estudar entrevista, análise do discurso, análise de narrativa, análise de conteúdo, vai aprender softwares de análise, né, qualitativa. Eu trouxe 3 exemplos aqui para vocês: Atlas TI, NVivo e o Max QDA.
MaxQDA, né? Então, nesse sentido, vocês têm softwares e ferramentas para vocês estudarem. Então, dá para você fazer uma análise extremamente refinada a partir do qualitativo. Porque o qualitativo, ele te dá esse caráter de profundidade. Ele te dá aquele caráter de você aprofundar no fenômeno social e entender melhor as nuances do que está acontecendo ali. Trabalhos quantitativos são bons para encontrar padrões. São bons para encontrar padrões e mostrar para a gente certas leis universais. Então, a gente descobre as particularidades no quali e a gente universaliza o conhecimento no quant. Tá? Então, se você é do quant, curte os números, vai estudar métodos quantitativos, vai estudar estatística, vai estudar software quantitativo, vai estudar um pouco mais sobre análise gráfica, vai avançar em data mining, vai avançar em business analytics. Aqui a gente tem o IBM, SPSS, o Excel, que são bem tradicionaizinhos na análise estatística, tá? Mas vocês têm ferramentas para vocês correrem atrás. Entendeu? Daí a importância de você explorar isso enquanto você ainda está na faculdade. Porque depois, para você pagar um curso de Atlas TI aí, meu amigo, é R$1.000. R$1.000. Para você pagar um curso de SPSS, R$3.000. Um curso, e olha que demora. Entendeu? E você tem a oportunidade de fazer isso com pesquisadores que estão dentro da faculdade. Vocês têm a oportunidade de fazer isso dentro do espaço universitário onde vocês estão. Dentro do espaço de graduação onde vocês estão. Porque basicamente o trabalho nosso de pesquisa é isso. Agora imagina, olha que legal. Você imagina fazer uma pesquisa bem escrachada mesmo, uma pesquisa boa, que você consegue fazer uma boa análise qualitativa em profundidade. Aí você chega e vai trabalhar lá na fábrica. Você chega e trabalha na fábrica, aí o pessoal do RH fala assim, gente, não está tendo engajamento. Você acha que com uma pesquisa de clima simples você resolve? Não, vai fazer uma pesquisa qualitativa em profundidade. Vai entrevistar essa galera. Vai fazer uma análise sistemática das principais construções que eles fizeram com vocês, dos relatos, sobre por que está acontecendo na base. Faz uma boa análise qualitativa, que isso vai ter um valor gerencial, que vai dar respostas que não estão óbvias. Entendeu? Então, se você aprende a fazer isso na faculdade, você vai aprender a fazer isso não só para a ciência, mas para o exercício da profissão. Tá? Então, cabe a você buscar conhecer esses conhecimentos enquanto você ainda está na faculdade. Ok? Sabe onde fazer esse trabalho científico vai te ajudar? Então, primeiro, por que eu vou ganhar fazendo, então, se eu escolher vir para o caminho da luz e da intelectualidade, né? O que eu vou ganhar de estar sendo um aluno que está aqui hoje dando importância para a pesquisa científica? Primeiro que eu te garanto que você não vai ser aquela pessoa, nenhum pesquisador, eu nunca vi um pesquisador acabar numa atividade muito manualzona e marginalizada dentro das firmas. Sempre são trabalhos de maior valor agregado, se tornam analistas, especialistas, consultores, né? Gente muito intelectualizada não fica em trabalho subalterno. Tá? Eu podia deixar essa citação, né? Gente muito intelectualizada não fica em trabalho subalterno, em trabalho repetitivo, tá? Então, quanto mais artigos você fizer, mais reputação você vai ter. Imagina um joguinho de RPG, um joguinho que você tem a ficha do seu personagem. Cada artigo que você publica é mais pontinhos que você ganha de reputação. Eu gosto de dizer que a reputação é seu capital mais valioso. Seu nome abrir portas, não existe nada mais valioso do que isso. Então, o capital social, o capital reputacional que você possui. Agora, imagina que todos os professores ficam olhando assim, caramba, Fernanda, Natan, o cara está no 6º período da faculdade, já publicou 3 artigos, já ganhou o prêmio nacional, o cara já tem uma qualidade. Se um cara desse não for para o mestrado, eu sei que o cara é bom, quando eu olho o currículo dele, só tem nota boa. Quando alguém chegar para mim pedindo indicação de trabalho, de quem que eu vou lembrar? Eu vou lembrar de Fernando, eu vou lembrar de Natan. Por quê? Porque eu quero fazer meu filme também, né? Eu quero que o meu nome seja bem-vindo, né, no mercado. Eu quero que todo mundo peça a recomendação. E aí começa o seu ciclo reputacional. Por quê? Porque você está sempre sendo observado. Do dia que você entrou na faculdade, você já está sendo observado. No dia que você entrou no curso superior, já tem gente te olhando. Quem vai ser quem? O professor Paulo sabe. No fundo, ele sabe quem vai dar certo da turma e quem não vai. Ele só não fala. Tá? Eu vou dizer para vocês, vou contar para vocês um segredo que os professores não falam para não passar aperto. A gente sabe quem vai dar certo e quem não vai. Já está meio que previsto. A gente sabe enxergar padrão. A gente sabe quem vai para frente e quem não vai. Sabe quem vale a pena investir e quem não vai. Cabe a você buscar ser essa pessoa que convence o professor, olha, eu valho a pena.
entendeu? A cada artigo que você publicar, você está colocando seu nome na praça. Porque, eventualmente, um artigo te leva a um convite para palestra. Eu, por exemplo, vocês nunca ouviram falar de mim, mas Paulo viu um trabalho que eu fiz, gostou, a gente trocou a ideia, falou, vem aqui. Aí eu estou vindo aqui, e hoje vocês estão me conhecendo. Olha aí a minha reputação, entendeu? E isso aí, vocês acham que eu faço isso aqui? Quarta-feira eu estou na Espanha, sexta eu estou em Amsterdã. Tudo virtualmente, entendeu? E aí eu estou fazendo uma rede internacional, eu estou fazendo uma rede de parcerias, tudo com base nos artigos que eu publiquei. Por quê? Porque eles querem discutir os meus trabalhos. Eles querem discutir os artigos que eu produzo, tá? Então você fica com o nome na praça, as pessoas falam, esse artigo tem o selo de qualidade dessa pessoa, então o trabalho é bom. Então você estabelece um reconhecimento. Gente, para um aluno de graduação ter um trabalho aprovado no ENAMPAD não é uma coisa ordinária, não. É uma coisa de muito prestígio. Um aluno de graduação ter um trabalho aprovado numa revista de um qualis alto, de um extrato superior, é uma coisa de muito prestígio. Tá? É uma coisa de muito prestígio. Ganhar um prêmio nacional, eu tive a felicidade ano passado de, com os meus alunos da graduação, a gente ganhou 2 prêmios. A gente ganhou lá no Enangrade o prêmio de melhor trabalho de administração da informação e melhor de administração pública. Por sinal, todo mundo que estava fazendo pesquisa comigo, é a minha tristeza, viu, Paulo? A minha tristeza é que todo mundo que estava fazendo pesquisa comigo, eu já estava preparando assim, vai para o FMG, vai fazer mestrado, vai fazer doutorado. Todo mundo passou em trainee nacional. Tem gente que vai para Deloitte, tem gente que vai para Merck, tem gente que vai para, enfim. Não consegui nenhum deles para ir para o mestrado e doutorado, porque todos eles estavam com uma estrutura tão boa de formação que eles conseguiram esses trainees nacionais. Agora estão de mudança, estão indo embora. Ô Felipe, Ou, só comentando um pouquinho, né? Aqui no IEF nós já tivemos alguns alunos também ganhando prêmios, né, em congressos, né, de melhores artigos publicados. Eu tive uma orientanda aqui no IEF Ouro Branco, a Bárbara, ela conseguiu fazer um intercâmbio lá em Portugal, né, numa universidade, no Ciência Sem Fronteira. Nasceu, sabe de quê? Do TCC dela. Então, ela me procurou. prestígio, né? Eu fui orientador dela, aqui do IEF, foi o único que foi aprovado. Ela trouxe o TCC e falou assim, Paulo, o que você acha? Assim, vamos junto, né? E o TCC estava muito bacana, o projeto dela, né? E ela entrou no processo seletivo, passou, ficou 6 meses em Portugal, tudo pago, e hoje mora lá, se casou lá, acabou gostando de Portugal e mora lá, tem a vida dela lá em Portugal. Nasceu da onde? Do TCC. Exato. E isso é prestígio. E não é só prestígio para ela. É prestígio para o professor também, porque a nossa carreira enquanto cientistas, ela também é pautada pelos nossos alcances. E vocês são os melhores produtos que a gente pode ter na universidade. Então, gente, você chegar à possibilidade de um TCC seu ganhar prêmio, de você ter uma apresentação, é você se lançando. E não se lançando porque você simplesmente chega todo bonitinho, que nem muita gente chega. Olha aqui meu cartão, olha minha marca, olha minha página no Instagram. Não é isso. Você está se apresentando por um trabalho de excelente qualidade que foi aprovado. E as pessoas vão te ouvir. E você vai ter oportunidade de conhecer pessoas. Né? Além disso, vai te ensinar a escrever de forma madura e inteligível, porque é um grande problema hoje. Muita gente forma na faculdade, depois vai fazer relatório na empresa, aquele português errado, aquele trabalho todo desorganizado, sem nenhum método, sem nenhum padrão, né? E pontuando seu currículo para futuros títulos, tá? Então, você não tem nada a perder por fazer trabalho bem feito. O pessoal chegava para mim e falava assim, quando eu estava na graduação, no 6º período, eu passei no concurso da Petrobras. Aí o pessoal chegou para mim e falava assim, o que você fez? Você estudava CNET, CCaxias? Eu falava, não. Todo trabalho que me davam na faculdade eu fazia para valer. Eu fazia para valer como? Eu fazia como se estivesse valendo dinheiro. Então o professor pediu um exercício de um planejamento estratégico, eu não vou fazer para entregar. Eu vou fazer para como se fosse uma coisa que ele pagaria. Ah, tem aí um trabalho de pesquisa operacional que você vai ter que encontrar uma empresa e vai ter que modelar a decisão. Eu vou fazer um negócio muito bem feito. E aí você aprende assim. Agora que você tem a oportunidade de fazer um TCC, você tem a opção, né, você tem a possibilidade de fazer uma coisa muito bem feita. E essa coisa muito bem feita pode gerar um artigo muito bom. Pode gerar um resultado muito bom para você. Além de pontuar no seu currículo para o futuro, tá? Fazer um TCC para entregar, quer coisa mais triste que isso, você passar em tudo que é lugar e ninguém lembra de você? Bom é chegar num lugar e todo mundo lembra que você passou e passou marcando presença, entendeu? Eu acho que a gente tem que trabalhar sempre com base nisso aí, porque está muito competitivo. E como eu disse para vocês, daqui a pouco não vai ter vaga para todo mundo.
Nesse sentido, quais são as melhores estratégias para produzir? Eu elenquei algumas para vocês, tá? As melhores estratégias para você começar a produzir. Primeira delas, achar um bom professor. O que é um bom professor? Um professor que chega para você e fala assim, bora? Aí você fala, bora, e vocês vão. Entendeu? Professor que chega e fala assim, eu tenho interesse, vamos? Vamos. O que acontece muito é o professor fica todo animado, você chega para ele e se desaparece. Aí é pronto, aí é difícil, entendeu? Aí você desaparece, aí você fica muito tempo sem entrar em contato, não cria uma relação, não cria vínculo, sabe? Não cria uma relação de mentor e mentorado, a gente não cria aquela relação profunda que se quer ter com o orientando, né? Então, assim, a partir do momento que você tem orientador, não deixa ele muito tempo sem ter notícia sua. Constrói uma relação com ele. Pergunta, entre em contato, pergunta como que eu posso fazer, como que eu posso aprender. Cara, se a pessoa está lá como professora, se ela escolheu ser professora para a carreira dela, é porque ela gosta de ensinar. Então, nenhum professor vai se sentir mal se você chegar para ele e perguntar, professor, me ensina. Nenhum vai chegar e vai se sentir mal. Me ensina, eu queria fazer uma análise estatística, mas eu não sei fazer, professor. O senhor me ajuda? Ótimo, marca um dia, faz um Meet, faz aqui um Teams, entendeu? E vão fazendo, vão quebrando a cabeça junto. Por quê? Porque isso vai te ajudar. Professores entusiastas da pesquisa não são seus inimigos. Eu gosto de falar uma coisa muito séria aqui para vocês, porque eu vejo isso muito na graduação também. Não, imagina aí, eu vou dar o exemplo de Alice e Joana, tá? Que estão aqui. Se eu não gosto de Alice e Joana e eu realmente quero fazer algum mal para elas como professor, eu não vou, em momento nenhum, se elas estão indo mal na minha disciplina, sabe o que eu vou fazer para prejudicar? Eu não vou reprovar. Ao contrário, eu vou passar. Se eu quero fazer mal. Por quê? Porque se eu reprovar, significa que eu quero ver a aluna por aqui de volta para ela aprender bem, para ela fazer o negócio direito, para ela sair no mercado fazendo bem. Se eu realmente não me importo e quero, e para mim tanto faz se vocês vão dar certo ou vão dar errado na vida, eu aprovo vocês e deixo vocês se virarem. E deixa de ser problema meu. Entendeu? Então, o professor que te reprova, o professor que é rígido, o professor que gosta de pesquisa, ele não é seu inimigo, ao contrário. Ele é o que se você tem mais próximo de um amigo que pode te ajudar realmente a encontrar a vida lá fora, porque ela não é fácil, tá? Então, os professores que vão ser entusiastas de pesquisas vão te apresentar as perguntas do momento. O que está acontecendo no mercado? O que está acontecendo na ciência? O que a gente está acontecendo? Que agora tem um filão aqui que a gente está começando a descobrir mais a respeito disso. As perguntas certas do mercado, ou seja, as perguntas não programadas do momento. Lembra a pergunta programada, decisões programadas e não programadas? Quais são as perguntas não programadas do momento que podem ajudar a gente a gerar um conhecimento novo? O professor vai te ajudar nisso. E aí cabe a você começar a correr atrás da resposta por meio desse sistema analítico, que é a ciência. Então, esse problema de pesquisa, que é o problema, a pergunta que você vai tentar resolver, da importância do problema de pesquisa, tá, gente? Vocês normalmente querem fazer um artigo assim, eu quero fazer um artigo sobre a coleta de lixo do meu bairro. Tá, mas qual pergunta? Eu gosto de dizer que o primeiro passo de uma pesquisa bem feita gira sempre ao redor disso. Qual é a pergunta que você quer responder? E como que essa pergunta adiciona um conhecimento novo para o que a gente tem de conhecimento geral sobre o assunto. Por exemplo, uma pergunta possível. De que forma, de que maneira a coleta seletiva contribui para a sustentabilidade de um município, por exemplo? Essa é uma pergunta importante. Vocês não concordam comigo que essa é uma pergunta importantíssima? Como que a coleta seletiva contribui para a sustentabilidade? Tá? E a essa pergunta geral, ela se beneficiaria muito de um estudo de caso de ouro branco. Ouro branco. Quando eu estudo ouro branco, vai me gerar ideias, e essas ideias podem me ajudar a encontrar pistas da pergunta geral, que é de que forma, por exemplo, a coleta seletiva beneficia a sustentabilidade de um município. Vocês entendem? Então, estudando um caso pequeno com uma boa pergunta, vocês contribuem para questões da humanidade que ainda são muito sérias e que a gente ainda precisa responder. É uma pergunta besta, né? Se a gente para pensar, poxa, eu vou estudar coleta seletiva, eu vou entrar em contato com os agentes, vou entrevistá-los, vou levantar umas informações, talvez eu faça um questionário de opinião pública,
Entendeu? E aí você vai levantar elementos que vão ajudar a responder essa pergunta, que em nível teórico vão mostrar, olha, para o mundo eu não sei, mas para Ouro Branco foi assim, 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 o caso foi assim, 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 e isso traz provocações para a gente, para ajudar a gente a entender o fenômeno amplo. Entendeu? Então, isso é responder pergunta. Então, os professores vão te apresentar perguntas interessantes nesse sentido. Então, uma boa iniciação científica, claro, pode te abrir muitos caminhos, mas a TCC, a monografia, é o momento de você brilhar. Tá? O TCC é o momento de você brilhar, porque é seu. É seu nomezinho que vale no final. Entendeu? Achar um bom professor é também ter um bom exemplo a seguir. Entendeu? Porque ele vai te provocar, ele vai conversar com você, você vai ter uma referência, tá? Então, se envolva nas pesquisas dos seus professores, se envolva nos temas de interesse dos seus professores, se envolva no processo das pesquisas que estão sendo levadas nesse exato momento. Tente derivar a sua monografia, por exemplo, de um projeto de pesquisa de algum professor. Se algum professor, por exemplo, está estudando marketing 4.0, se envolva no projeto desse professor, derive um problema de pesquisa desse grande projeto e comece a fazer sua monografia. Vai ajudar o professor e vai ser bom para você e no final vocês vão ter uma excelente publicação. Tá? Então, se envolver é muito importante. Além disso, segunda dica, interesse e resiliência. Tá? É normal que a pesquisa seja dolorosa e difícil. Os meus primeiros artigos que eu publiquei, eu tenho vergonha deles. Eu não faço propaganda dos meus primeiros artigos, porque eu realmente acho que escrever, você aprende escrevendo. Tá? Escrever, você aprende escrevendo. Antes de receber um sim, você vai receber dezenas de nãos. Tá? Você vai precisar do inglês aqui também, porque boas pesquisas vai demandar você também ter conhecimento lá fora. Da mesma forma, a gente quer trabalhar na Gerdau, quer trabalhar na multinacional. Eu, por exemplo, tenho alguns anos de experiência multinacional. Conforme você cresce na firma, você vai ter que lidar com o norte-americano. E ele não vai vir para o Brasil para falar português com você. Ele não vai ter interesse de aprender português. Você vai ter que conversar com o canadense, você vai ter que conversar com o francês, vai ter que conversar com o chinês. Do mesmo jeito que na multinacional você vai precisar do inglês, aqui na ciência você também vai precisar. Tá? É um fator diferencial. E aí você deve começar por eventos da área também, tá? Começar por eventos como... Tem o CASI, que é o Congresso de Administração, Sociedade e Inovação. O ADCONT, que está submissões abertas. O SEMEAD, que está aí na pontinha, com submissões abertas também. ENANGRAD, que é o Encontro Nacional de Graduação, né, dos cursos de graduação em administração. Então, você vai ter artigos da graduação. E tem a AMPAD, que é a instância, né, maior do Brasil em termos de produção, o segundo maior evento do mundo em administração, para vocês terem noção do tamanho do evento, que serve para a gente publicar, conhecer as outras pesquisas, conhecer outros assuntos, avançar em conhecimento, criar gosto por estudar. Tá? Comece, então, submetendo para eventos. Esses eventos vão te ajudar com bons pareceres, bons feedbacks sobre seus trabalhos. Esses feedbacks vão começar, então, a ser incorporados no trabalho para versões de artigos para revista. Tá? E ao ganhar experiência em eventos, você ganha força para periódicos. E aí vem os periódicos. Então é importante começar tímido. Boas pesquisas, com boas perguntas que não sejam mirabolantes, perguntas que sejam factíveis a partir da sua realidade, tá? E responder um problema consistente, de forma consistente, tá? Por quê? Porque é melhor você começar com humildade, tentando entender como essa realidade me ajuda a entender o fenômeno maior. É melhor você começar assim do que você tentar se propor a responder coisas mirabolantes e impossíveis, coisas que demandariam uma pesquisa muito maior, tá? Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês terem noção que a gente tem um circuito nacional de eventos em administração. Tá? Neste exato momento aqui, a gente tem pelo menos 5, 6 grandes eventos em administração que todo ano tem. Todo ano tem. Tá? Então, você ganha experiência nesse sentido. O terceiro, você tem que estudar métodos, não apenas metodologia. Estudar métodos, então, é métodos de coleta de dados, métodos de análise de dados, saber fazer uma análise, por exemplo, de redes, análise de redes por meio do software CINET, saber fazer uma análise qualitativa, uma análise do discurso, uma análise de estatística descritiva boa, né? Uma estatística inferencial, saber fazer futuramente, né, modelagem de equações estruturais, olha, aí já é um nível maior, né, um nível mais forte.
saber fazer uma análise, por exemplo, com o tempo você pode aprender machine learning, vocês podem ter a possibilidade de aprender machine learning, fazer programação de análise quantitativa em R, né, com linguagem de programação. Então, vocês têm que aprender métodos de análise, entende? É tão importante quanto entender metodologia. O artigo padrão, ele vai seguir sempre aquele arroz com feijão simples. Mas observem, o artigo, o que é um artigo? Não é nada mais do que um relatório. É um relatório do que você entregou. O artigo é um relatório. Na introdução, faz sentido. Na introdução, porque o pessoal normalmente faz aquele tanto de Ctrl+C, Ctrl+V, né, da literatura e vai criando aquele coxa de retalhos. Você tem que lembrar que um artigo é você fazendo um relatório da sua experiência. Então, é você contando uma história. Artigo, acima de tudo, é você contando uma história. Você tem que ter a preocupação com o leitor. Você tem que ter a preocupação que o leitor está entendendo, que você está dialogando com o leitor. Sabe aquele diário que você faz, querido diário, hoje meu dia foi tal? Você não fica imaginando a cara do leitor na hora que está lendo? Eu também tenho disso. Na hora que alguém está lendo no artigo, eu fico me perguntando, será que essa pessoa vai rir na hora que... Será que ela vai entender a piada que eu deixei aqui no artigo? Será que ela vai entender a ironia? Será que ela vai entender o sarcasmo? Será que ela vai entender o meu método de falar? Você não pode esquecer que é você contar uma história. Então, a habilidade de contar uma história ela é muito importante. E lá na introdução, o que você vai fazer? Você vai posicionar um assunto no campo. Por que é importante estudar isso? Por que é importante? O que eu penso em trazer de contribuição? Qual é a pergunta exata que eu vou responder? Por que essa pergunta é importante? Não tem uma coisa... a introdução você vai falar sobre o tema. Parece que a gente está fazendo uma receita, né? Muito chata, né? Muito chata. Mas, na realidade... É um percurso lógico. Introduz o tema para mim. Me seduz com a sua escrita. Entendeu? Começa com a ideia provocativa. Mostra para mim por que esse tema é interessante. Me convence por que seu artigo é bacana. Entendeu? Faz uma linguagem que dá para eu entender. Lá no referencial teórico, me ensina a teoria que você está querendo questionar, que você está querendo complementar. Não chega para mim com fichamento, sabe? Ó, tal autor fala que é isso, fala que é aquilo. Uma vez eu peguei uma monografia que doeu, sabe? Porque foi uma página inteira da pessoa explicando o conceito de marketing. Primeiro parágrafo, marketing segundo Kotler. Segundo parágrafo, já segundo Cobra, marketing é tal. Já de acordo com Las Casas, marketing é tal. Eu fiquei uma página inteira com a pessoa me explicando o que é marketing para cada um dos autores. Poxa, foi cansativo. E no final, uma coisa muito parecida com a outra. Então seria muito mais fácil chegar e me explicar. Autores como Kotler, Las Casas, Cobra, entendem que marketing é da forma XXY. Já outros autores divergentes, eles discordam porque eles entendem que a coisa é assim, assim, assim. Você entende? Traga fluidez para o seu texto. Me ensina a teoria. Por quê? Porque eu quero entender lá depois como que você vai questionar. Entendeu? Na metodologia, me explica como você fez. Me explica. Porque se eu quiser fazer um igual para testar, você tem que deixar claro para mim como exatamente o que você fez para eu poder replicar, para eu poder fazer de novo, para ver se os meus resultados são consistentes com os seus ou inconsistentes. Entendeu? Lá nos resultados, não traz só o dado. E o dado foi que o resultado da entrevista deu isso, isso, isso. Isso é muito pobre. Traz esse dado pensando assim, como esse dado acrescenta para aquela ideia da teoria que eu estava discutindo lá em cima. Isso confirma, isso desconfirma, isso refuta, isso questiona. Mas sempre pensa no papel daquele dado de me fazer questionar a teoria que eu acabei de ler. Entendeu? Estabelece uma reflexão a partir do dado. O mais importante dos resultados não é você mostrar o resultado. O mais importante do resultado é você me convencer que tinha alguma coisa de errado ou alguma coisa de certo lá no referencial teórico, porque você descobriu isso nos dados. O papel do dado é esse. Normalmente a gente fica assim, deixa eu colocar aquele monte de gráfico de pizza, show, tudo resolvido. O gráfico de pizza não diz nada, gente. Não diz nada, é uma descritiva bem vagabunda, ou não pode dizer, tá gravando. É uma descritiva bem fraca, entendeu? Que não diz muita coisa pra gente. É uma coisa assim, não ajuda, entendeu? O que ajuda é uma análise um pouquinho mais refinada de você ajudar a gente a questionar uma coisa que estava lá no referencial teórico a partir do que você viu nos dados.
Já nas conclusões é aquele momento para você encerrar. Tá, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos isso, isso, isso. Existem oportunidades da gente aprender mais onde? Sugira novas pesquisas. Ó, a sugestão é que a gente continue investigando nisso, nisso, nisso. O que foi de limitação? Olha, eu reconheço que a limitação desse trabalho foi limitada porque eu estudei só ouro branco, então não dá para generalizar. Mas a partir das reflexões aqui é possível a gente verificar que é questionável elementos X, Y, Z. Olha o valor dessa análise. Por quê? Porque você fez uma pequena contribuição para a ciência. Você avançou, você descobriu algo, você analisou algo, você trouxe isso de volta para a discussão geral, você construiu algo interessante para a gente e você colocou num relatório absolutamente gostoso de ler. Gente, não é por nada, não. Planejamento estratégico não é muito diferente no artigo, porque as pessoas têm que gostar de ler, tem que fazer sentido. Relatório de análise gerencial tem que fazer sentido, aqueles gráficos, tem que fazer sentido, aqueles dados. Tem que estabelecer uma narrativa decente para que todo mundo entenda. Tem que ser bom, tem que ser fluido. E não tem jeito. Você tem que se importar com o leitor. Você tem que lembrar que do outro lado tem alguém que vai ler. Então, deixar o texto bonito, deixar o texto com a ABNT ou APA, né? É a ABNT que vocês devem adotar aí, né? Graduação. Então, na ABNT, deixar com a ABNT certinha, isso é o mínimo. Ai, que dificuldade que é. Gente, a ABNT é o mínimo, é só para deixar o texto padronizado, bacana. Por que é importante a gente fazer a citação? Porque você, de novo, não está tirando da sua cabeça. Você tem lastro. Você tem lastro. Você não nasceu sabendo o que é marketing. Você não nasceu sabendo o que é recursos humanos. Você tirou isso de algum lugar. Então, deixa eu mostrar para você de onde que eu tirei tudo que eu estou colocando nesse artigo. É para isso que serve a situação. A situação serve para a gente lembrar onde é possível a gente ir lá aprender mais sobre o assunto. Quem falou, quem discorreu sobre o assunto. Porque aqui o lastro é científico, a gente está tentando trazer a verdade. Trazer a verdade significa provar. Provar, a gente prova como? Por meio de dados robustos, auditáveis, e por meio de uma literatura que é já aceita dentro do cenário científico nacional e internacional. Então, você não está pesquisando de obras meia-boca. Você não está indo em livros de autoajuda, esoterismo, por exemplo, livro de geração de valor, livro de quem mexeu no meu queijo. Isso não é literatura científica. Literatura científica são autores consolidados dentro do campo científico, são reconhecidos como autoridades. Livros, artigos, tá? A partir daí, a próxima dica é que você comece amanhã mesmo. Por quê? Porque eu gosto de dizer o seguinte, um bom escritor é um bom leitor. Primeiro ponto é, vamos lá, vamos supor que Joana ou Alice querem escrever sobre pesquisa de clima organizacional. Maravilha. Vai lá no spell.org.br, que é o maior portal de periódicos, de compilado de periódicos nacionais em administração, e digita clima organizacional. Vai aparecer pelo menos 85 artigos. Leia-os. Ah, Felipe, mas eu vou ter que ler isso tudo? Começa lendo os resumos para ver o que é mais importante para a sua pesquisa. Mas você vai ter que ler sim. Por quê? Vai que alguém escreveu exatamente o que você precisava, o que explicava o que você vai achar. E essa pessoa que escreveu exatamente, você não leu ela porque você ficou com preguiça. Você, enquanto cientista, você não tem essa opção de ter preguiça. Você tem que levantar muita informação. Então, vai lá no Spell e lê. E ficha. E faz muito fichamento. Vai lá no portal de periódicos da CAPES. Vai lá e lê. E ficha. Vai lá no Semantic Scholar, para quem entende inglês aí. Vai lá. Pesquisa os termos em inglês. Vai verificar se você acha trabalhos estrangeiros a respeito. Entendeu? E aí você tem que fazer sempre uma boa leitura. Quanto mais você estudar, mais refinada a sua pesquisa. Quanto mais refinada a sua pesquisa, maior qualidade. Tá? E a gente só aprende a escrever escrevendo. Yara levantou a mão. Quer falar, Yara? Felipe, boa noite, tudo bem? Boa noite. Só uma dúvida agora que você está falando sobre pesquisas. Eu estou com um tema de TCC e ele ainda é muito novo e não tem uma literatura vasta. São mais livros, chama Growth Hacking, não sei se você já ouviu falar. E ele não tem muitos artigos. Nesse caso, o que eu faço? Aí, se você não tem muitos artigos a respeito do assunto, nem em português, nem em inglês,
Você vai pegar as obras de referência, você vai estruturar um bom referencial de base a partir dessas obras de referência, e o que vai direcionar isso, na realidade, é a pergunta que você quer responder. O que você quer responder em relação a Growth Hacking? O que você quer responder? É uma pergunta. O que exatamente você quer responder? O que em relação ao tema? Pode falar. Eu ainda estou elaborando a aplicabilidade dele, sabe? Eu estou estudando primeiro para ver as aplicabilidades e as métricas que eu vou utilizar para depois eu realmente consolidar o tema em si. Mas eu já procurei, achei sim artigos em inglês, acho que tem até mais que em português, mas a maioria da literatura é em livro, sabe? Uhum, uhum. Você vai ter. Então você já vai colocar na limitação lá das conclusões, que eu fui limitado pela quantidade de literatura. Então você já coloca isso. Mas aí você pode ir pesquisando a partir dos dados e informações que você tem, mas o que vai delimitar é a pergunta que você quer responder em relação ao objeto. Eu acho que o ponto principal aqui não é nem a escolha do objeto, é a escolha da pergunta em relação ao objeto. Tem que ser uma pergunta relevante. Por exemplo, se você falou de aplicabilidade, né? Qual é a aplicabilidade em contextos específicos? Então, como exemplo, você vai ter que achar um contexto específico, vai ver a aplicabilidade disso, vai testar e vai trazer isso para o conhecimento geral. Tudo bem você ter pouca literatura. Tudo bem. Às vezes o tema é realmente muito novo. E, na realidade, aumenta a publicabilidade do seu trabalho se tem pouca gente falando sobre isso. Por quê? Porque aumenta o interesse. Não tem muita gente falando disso, então deixa eu ver esse trabalho. É mais um ponto forte do que um ponto fraco isso, tá? Ter pouca literatura a respeito do assunto. Porque o tema muito novo chama muita atenção. Só que você tem que aprender a ver qual recorte que você quer dar e qual pergunta você quer responder. Eu sempre gosto de dizer isso. O ponto mais crítico do trabalho é a pergunta. É o problema de pesquisa. Você só vai conseguir fazer isso escrevendo. Você só vai aprender a escrever escrevendo. Escreve a primeira versão, ficou horrível, o professor cortou tudo, mandou jogar tudo fora. Chora lá no travesseiro hoje, tá tudo certo. Amanhã você levanta de novo, toma um café, tenta de novo. Aí o professor, na segunda vez, falou: Ó, salva a página 1 e 2, da 3 até a 8 você pode jogar fora. Aí você chora de novo no travesseiro, entendeu? E aí no outro dia tenta de novo. Gente, eu tenho doutorado, tá? Eu tenho muitos trabalhos já de pesquisa publicados e até hoje eu estou tomando rejeição. Normal, tá? Até hoje, na realidade, para cada um artigo que eu publico, eu tomo pelo menos umas 8, 9 rejeições antes de conseguir publicar esse artigo. E aí eu faço esse mesmo trabalho que eu estou falando para vocês. Eu vou lá, choro lá um pouco lá no travesseiro, entendeu? Xingo um pouco o editor, às vezes, xingo um pouco o avaliador, o parecerista, falo que ninguém entende nada, que eu sou muito incompreendido. Depois que eu processo toda a raiva, eu falo, tá, o errado era eu. Aí agora a gente começa tudo de novo. Entendeu? A gente passa pela fase da negação, Ô, Oi, Felipe, pode falar. eu passei por um agora, né? Publiquei um no Qualis A2, só que eles me demoraram quase 2 anos para me aparecer, né? Aí me aparecer, falou que minha bibliografia está desatualizada. Depois de 2 anos e pouco para aparecer, aí você precisa atualizar a bibliografia. Eu falei, obrigado, valeu, muito obrigado. Vocês atrasaram o meu paper e ainda me mandam atualizar depois que vocês mesmos atrasaram. Aconteceu isso comigo na Organização e Sociedade esse ano. Eu publiquei agora em 2021 um artigo que eu submeti ele em 2017. Vocês terem noção, foram 4 anos eu trabalhando, esperando esse artigo sair. Não é fácil, não é simples. Vai ter muita gente, né, pegando. Yara tá com a mão levantada. Eu não sei se você quer falar, Yara. Quer falar? Ela baixou a mão. Não, Tá. Felipe, eu que esqueci de abaixar mesmo, desculpa. Tá tudo certo. Então, assim, é normal, você chora, mas é melhor que isso aconteça agora. É melhor que isso aconteça agora. É melhor que isso aconteça agora do que lá na empresa todo mundo ficar rindo da qualidade do seu relatório, da qualidade da sua análise, da qualidade da sua leitura. O grande erro que todo mundo comete é que forma na faculdade e depois para de estudar. Conforme você ganha experiência, conforme você vai avançando, a história vai mudando. Porque você nunca vai se arrepender de estudar, de se intelectualizar. Você nunca vai se arrepender de buscar os meios. Quanto mais cedo você se interessar, melhor. Então, faça de cada trabalho de disciplina oportunidade de praticar, faça do TCC uma oportunidade de publicar efetivamente. Seu professor sabe fazer. O professor Paulo aqui manja dos Paranauê. Entendeu? Eu acho que muitas vezes a gente
não vê as oportunidades como elas realmente se mostram, porque a gente fica muito olhando aqui o que está na nossa frente, né? A materialidade do que está na frente. Eu preciso trabalhar, eu preciso colocar comida dentro da mesa, eu preciso estagiar, eu preciso de experiência. E aí, no processo, a gente deixa de dar valor a coisas que realmente agregam valor no longo prazo. Porque você está muito focado no agora e esquece do lá para frente. Entendeu? E ao esquecer do lá para frente, se um dia você quer ser diretor, não é com a habilidade de venda que você vai conseguir ser diretor. Não é com a habilidade de saber fazer um, uma boa abordagem de atendimento do cliente que você vai ficar diretor. Talvez você consiga uma supervisão de vendas, mas é aí que você para. Para você conseguir ser diretor, você tem que ter uma excelente capacidade de análise mercadológica. Você tem que ter um excelente nível de conhecimento em relação a produtos, segmentação, espaço de mercado, disputa de posicionamento no mercado. Nós vamos querer branding, nós vamos querer ter o quê? E aí isso demanda estudo. E isso demanda dedicação, refinamento da capacidade cognitiva. Então, quanto mais prática, melhor. Começa a ler muito artigo. Começa a estruturar. Pega lá o livro de metodologia, pega os métodos, corre atrás. Ah, eu quero fazer da minha monografia uma excelente oportunidade para aprender algo estatístico. Eu quero aprender a fazer a nova. Quero fazer correlação, quero fazer as estatísticas descritivas bem refinadinhas e bonitinhas no SPSS, quero aprender a mexer com isso. Corre atrás. O professor está aí. O Instituto Federal tem excelentes profissionais, minha gente. Tem excelentes profissionais. Está aí. Entendeu? Mas depende mais de você. E aí, eu acho que a galera não tem muitas vezes a noção, né, Paulo, do quanto que nós, professores, somos bem-sucedidos por estarmos onde nós estamos, né? Eu acho que eles não entendem o que é ser um profissional estável, com um salário adequado, bacana, com a qualidade de vida ok, entendeu? Fazendo análises É, extremamente refinadas. uma analogia, né? É igual o pessoal vê um campeão mundial de boxe, um campeão mundial de corrida, natação, mas não sabe o esforço que ele fez anteriormente para chegar lá, né? Exato. Então, assim, o treinamento, o conhecimento, o refinamento de técnicas, o aprendizado, a tentativa e erro, né? Aprender com os erros e buscar sempre. Então, é claro, quando a gente chega no nível de doutorado, né, tal, a gente sabe o caminho das pedras, assim, o quanto foi Custoso, né? custoso, complicado, né? Horas e horas de estudo, de pesquisa, de tomar porrada, né? O meu projeto de pesquisa no doutorado tomei uma porrada bacana, mas não abaixei não, fui lá, melhorei ele, foi aprovado, tudo certinho. Então, assim, e o TCC, eles têm muito, assim, cria aquela falsa ilusão de, ah, eu vou morrer, ai, não sei o quê. Ah, não, é uma coisa bacanérrima. Eu lembro do meu primeiro TCC, ele vira um filho da gente, né? O projeto que você defende lá na monografia, lá na graduação, ou seja, eu formei em 99, até hoje eu lembro do meu TCC, foi o primeiro filho que a gente gera, né? A gente sabe o quanto que é nosso, é meu nome está ali, eu produzi aquele conhecimento. Então, produzir conhecimento, igual o Felipe está falando aí, o diretor realmente está ali para resolver problemas complexos, antecipar problemas, né? Tomar decisões que vão ajudar empresas. Não simplesmente habilidades técnicas que vão garantir o sucesso dele em níveis estratégicos aí de gestão, né? Hum. Então, assim, o conhecimento, gerar novos conhecimentos, novas possibilidades, né? Ou seja, é fantástico. Quando você vê aí a ciência buscando, igual no caso da chikungunya, né? Quando surgiu no Brasil a Zika, né? A quantidade de pesquisadores que correram atrás para entender um pouquinho a doença, gerar conhecimentos e tentar barrar a doença, isso é fantástico quando a ciência traz essa resposta. Então é muito bacana. Eu gosto de falar, só um filme muito legal, para quem quer entender um pouquinho de metodologia e de ciência, né? Assim, claro, das devidas limitações, é o Óleo de Lorenzo. Não sei se vocês já assistiram, né? Os pais inconformados com a doença desconhecida do filho, e eles vão atrás dos métodos científicos para buscar uma solução, né? Para ele, que depois, lógico que é uma ficção, né, diz que foi baseado em fatos reais, mas ele mostra muito o caminho da ciência, de buscar conhecimentos e gerar, através de métodos específicos, novos conhecimentos aí. Achar as respostas, né? Com certeza. E assim, gente, por que eu achei importante trazer esse diálogo para vocês? Porque assim, a gente chega agora às 10h25 da noite, 6 alunos, né?
6 alunos de uma turma de 35, eu acho que esse trabalho de conscientização precisa ser feito. Eu não tenho certeza se a maioria dos seus colegas parou e se dispôs a ouvir o que eu tinha para falar aqui. Porque, na realidade, está todo mundo tão corrido, né, no dia a dia, na vida real, né, no corre, né, do dia a dia, que a gente não para e reflete sobre o que a gente está fazendo com a própria vida. E hoje o pessoal é muito imediatista. Muito imediatista, eu já estou querendo formar. E a frustração é certa, tá, gente? O não vem. O não vem e vem forte. E é por isso que eu estou falando para vocês que se vocês construírem uma base sólida agora, vocês não vão ter problema lá na frente. E hoje vocês têm 20 aninhos, vocês estão chegando quentes aí no mercado, firmes. Quando vocês tiverem 30, a lógica já vai ser outra. Quando vocês tiverem 40, a lógica vai ser outra. Eu rezo para que vocês cheguem nos 40 bem. O que é bem? Bons empregos, boa carreira, sabe? Muitas oportunidades, amplo reconhecimento. Um dia vocês vão ter 20 anos de carreira, 30 anos de carreira. E vocês vão querer ter 20, 30 anos de carreira fazendo exatamente a mesma coisa que você vai fazer agora que você vai formar? Ou você quer ter uma carreira profunda? Isso demanda estudo, aprendizagem, estímulo, incentivo. Fazer um mestrado profissional, doutorado profissional para quem não quer academia. Eu, por exemplo, dou aula no mestrado profissional em estratégia empresarial, na Unimontes, que é um mestrado em economia, desenvolvimento econômico e estratégia empresarial. A gente estuda economia de empresas, né? Então, quem não quer ir para a academia faz um mestrado, doutorado profissional. Quem quer ir para a academia faz um mestrado, doutorado acadêmico. Tá? Pra você ter noção, no nosso mestrado, doutorado profissional, o que a gente pede, em vez de ser uma pesquisa, a gente pede um produto novo, uma tecnologia nova, uma nova tecnologia de gestão que você desenvolva para a empresa. Às vezes, uma planilha muito bem programada para fazer uma boa gestão de custos, você gerou uma ferramenta, olha o nível de valor agregado disso. Hoje, só ser bacharel não dá. Ter especialização, não diz nada também. Ter mestrado já diz alguma coisa. Já diz alguma coisa. Ter um doutorado profissional, aí já é alto valor agregado. Mas a sua carreira tem que caminhar junto com a sua formação. Tem que caminhar pá a pá. Então você forma, arrumou um emprego em recursos humanos. Quer ir fazer especialização? Vai. Mas não desconsidere fazer um mestrado futuramente em profissional em administração com ênfase em recursos humanos. Depois um doutorado, eventualmente. Quer avançar? Vai. Hoje, o que a gente vai precisar para o futuro é de mentes altamente capacitadas. Porque, como eu mostrei para vocês, as decisões programadas elas vão ser substituídas pelo computador rapidamente. Hoje, muito administrador de empresa pequena que está entendendo, né, a pandemia agora, que está entendendo que ela tem que inovar em cenários de turbulência, eles começaram a perceber que eles precisam migrar para o 4.0 e está acontecendo. Tá? Vocês têm que acompanhar essa mudança, porque ela vai atingir a geração suas e vai atingir em cheio. Tá bom? Vocês vão precisar se intelectualizar muito daqui em diante. O artigo é o momento de você brilhar. Tá? Espalhem a palavra para os seus colegas, antes que seja tarde demais. Eu vou ser um pouco fatalista. Antes que seja tarde demais, todo mundo está achando que é só ir lá fazer a matéria na faculdade, entregar o trabalho. Sextou e me libera, instituto, entendeu? Não é bem assim que funciona, não. Eu recomendo que vocês nunca se afastem da academia. Eu tinha a sensação, quando eu estava trabalhando no mercado e estava longe da universidade, que a cada dia que passa eu ficava menos inteligente, cognitivamente, sabe? Eu sentia que eu estava perdendo o que eu já tinha. Além de não ganhar nada, eu perdi o que eu já tinha. Aproximar-se do ambiente acadêmico é exercitar seu cérebro, exercitar sua capacidade cognitiva. É um privilégio. No Brasil, hoje, você tem ensino superior, público, gratuito e de qualidade. É um privilégio hoje no Brasil. Tá? E a gente tem que aprender a valorizar isso, inclusive, fazendo boa pesquisa para mostrar para a sociedade que aqui a qualidade do pessoal é muito alta. Eu tenho certeza que vocês são excelentes alunos, porque vocês estão no Instituto Federal. Mas o que eu questiono é como vocês estão tomando as escolhas em relação às profissões. O que vocês vão fazer com a profissão. E como que vocês lidam com a pesquisa. Porque não adianta nada ter um canhão, que é o Instituto Federal, no seu currículo, e não aproveitar e não atirar nenhuma vez. Você vai formar e não teve nenhuma bala atirada com um artigo bacana, uma coisa assim, sabe? Para que teve o canhão, então? Eu me pergunto, sabe?
E espalhem a palavra aí, porque eu acho importante a gente ter essa cultura difundida cada vez mais. Então, eu desejo muita sorte para vocês no TCC, eu desejo muito sucesso, eu desejo que vocês façam trabalhos recompensadores. E a gente sempre está por aí, tá, meu Paulo? Se vocês precisarem aí, a gente sempre está por aí ajudando, tentando construir pontes, porque o ensino, né, o futuro aí está na mão dessa galera aí, a gente tem que formar eles bem. Ok? Acho que era isso. Agradeço. Ô, Felipe, com certeza, viu? Muito obrigado. A gente já conversa, os alunos estão aqui, já são até amigos particulares meus, assim, de conversar, tem orientando a minha, a Alice me orientando do TCC, a Yara está no projeto comigo no IF+, Empreendedor Nacional, a gente aprovou também um projeto de pesquisa, o Natan, cara muito bacana também da prefeitura, ou seja, a turma aqui, eles são excelentes alunos, né, assim, pena que a maioria não pôde vir, né, talvez, não sei o motivo, mas com certeza foi gravada a aula, vou disponibilizar para eles, né, esses ensinamentos, e a gente no IF e os nossos alunos, assim, tem dado bons resultados, né, fomos nota, em termos de MEC, nota top, 5 em 5, ou seja, o trabalho tem sido muito bem executado. Eu tenho certeza disso. E com certeza a parceria vai ser muito bem-vinda, né, eu acho que as contribuições de pessoas, né, inteligentes, que realmente valorizem a ciência, a educação, né, conhecimento, e o que realmente a gente vai precisar daqui para frente é isso mesmo, ou seja, as decisões não programadas, né, o Simon lá, então é o que vai mover o mundo hoje, né, daqui para frente também. Então, assim, muito obrigado pela presença, né, pelas palavras e pela palestra, acredito que serão, né, absorvidas aí com muita intensidade para os nossos alunos, tá? E seja bem-vindo, sempre que precisar da gente também, estamos à disposição. Muito obrigado, viu? Beleza, eu agradeço, desejo uma excelente noite a todos vocês aí. Tudo de bom, então. Tá joia, vou parar a gravação aqui. Aí eu vou